mais que secados, em pedras se transformaram. Olá, amigos! Está no ar Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Vamos orar, aproveitar as vibrações de Chico Xavier, meditar sobre a nossa vida, sobre as nossas conquistas espirituais, sobre a nossa família. Oremos. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, falou à Folha Espírita de dezembro passado sobre o lançamento de um livrinho muito interessante, Meu Pequeno Evangelho. Na reportagem, ficamos sabendo que o livro é um trabalho conjunto entre Maurício e dois grandes trabalhadores da TV SEI de Brasília, Luiz Ru Rivas e Ala Mitchell. O projeto não aconteceu de imediato. Era preciso colocar os ensinamentos de O Evangelho segundo o Espiritismo na Turma da Mônica. Surgiu então um novo personagem, o André, criado especialmente para essa edição. André, o personagem, é espírita e primo do seu antenor, o pai do Cascão. Aos poucos, André vai satisfazendo a curiosidade das crianças, apresentando os conceitos do Evangelho que todos podem aplicar no dia a dia. Assim, de parte a parte, o trio foi lapidando as histórias e surgiu esse livrinho interessante, Meu Pequeno Evangelho. O livro foi lançado no mês de dezembro na Livraria Cultura, com a presença dos idealizadores. Não é a primeira vez que Maurício de Souza
trata de temas como a morte, a reencarnação e outras histórias. O pai da Turma da Mônica lembrou que a criança tem curiosidade de saber sobre o mundo em que vivemos. E nós, adultos, temos a missão de entregar essas informações a elas. Ele enfatizou: cabe a nós poder passar o que as crianças podem fazer para melhorar ou consertar o que fizemos no nosso mundo. Maurício ressaltou também a importância de se transmitir conceitos de solidariedade, de boa convivência com os diferentes e de respeito ao ser humano. Independentemente de suas crenças, etnias ou origens, a criança precisa tratar a todos iguais. A Folha Espírita já havia feito uma reportagem sobre a história em quadrinhos em que a Magali, um dos personagens da Turma da Mônica, é apresentada a uma de suas vidas passadas. É um momento especial. E nesse instante ela fica sabendo a razão pela qual tem obsessão por comida. Maurício de Souza comentou que as histórias em quadrinhos permitem a licença poética, que dá centenas de possibilidades para se criar. Ele acentua: não fechamos nenhuma porta a esses conhecimentos da própria alma, que é mais livre ainda quando se é criança. E ele tem razão, não é mesmo? A Maurício de Souza Produções, que ele dirige, lançou livros com editoras católicas. E é a primeira vez que ele lança com uma editora espírita. Perguntado sobre isso, ele revelou mentalidade muito aberta. Disse ele: nossa vida, nossa visão de vida é a que permeia todas as religiões. Lidamos com leitores que têm crenças diferentes, mas todos estão juntos pela paz e a solidariedade entre os povos. Portanto, não há problema algum em um católico ler um livro espírita ou vice-versa. Conhecer as outras religiões é um ganho para quem quer viver em sociedade e conhecer seu próximo, independentemente da religião que siga. Sou católico, afirma Maurício, e também um homem de comunicação. Tenho obrigação de ter conhecimento de tudo que vou comunicar aos leitores. Tenho de ter informações pesquisadas em fontes de credibilidade, para que não informe errado às pessoas. No Brasil, temos não só livros, como pessoas na religião espírita que transcendem as fronteiras da própria religião, como o Chico Xavier, por exemplo. Aprendi a respeitar todas as religiões, continuou Maurício, na rua da minha infância, em Mogi das Cruzes, onde havia famílias de vários cantos do mundo. Maurício de Souza raciocina muito bem quando diz isso, principalmente quando fala daqueles que transcendem as fronteiras da própria religião, citando inclusive o nosso Chico Xavier, que sempre soube respeitar todas
as religiões e foi admirado por pessoas de diferentes credos. Na reportagem sobre o livro Meu Pequeno Evangelho, há mais um pensamento de Maurício que gostaríamos de ressaltar. Ele afirmou: Jesus foi um homem que mudou a história do mundo. Veio para dizer coisas que influenciam nossas vidas até hoje. Então, é importante conhecer sua história, tomar conhecimento de suas mensagens. Ao ressaltar esta lembrança de Maurício, vamos recordar um texto de uma mensagem do mentor Emmanuel que mostra a maravilhosa síntese que Jesus faz em seus ensinamentos para nos ajudar a pensar e a agir. Assim é que, diante de qualquer situação que defrontamos, o Cristo tem um conselho a nos dar. Por exemplo, nas perturbações do egoísmo, o Cristo nos diz: faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Quando estamos nas convulsões da cólera, devemos ouvir Jesus, que diz: na paciência possuirás a ti mesmo. Quando os acessos de revolta nos visitam, devemos ouvir Jesus quando diz: humilha-te e serás exaltado. Quando estamos tomados pela paranoia da vaidade, devemos ouvir Jesus: não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Quando o espírito está paralisado pela falsa virtude, devemos abrir bem os ouvidos da própria alma e ouvir o Cristo. Se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, quem nós devemos ouvir? Jesus, quando diz: ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, devemos ouvi-lo sem dúvida, porque ele diz: aprende com a verdade, e a verdade te libertará. Quando nós somos defrontados pelas dores, por ofensas recebidas, ouçamos Jesus: perdoa 70 vezes 7. Quando estamos desesperados por violências que recebemos, devemos ouvi-lo: ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção a tomar, é preciso abrir os ouvidos da alma para escutá-lo. Se queres vir após mim, nega a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Meus amigos, falar de evangelho é reconhecer que ainda somos criaturas endividadas, doentes à procura da saúde. Mas temos de trabalhar em favor da própria cura. E o caminho seguro está em seguirmos as lições do Evangelho, como nos lembra a turminha da Mônica e o seu criador, Maurício de Souza. Sem dúvida, temos de ouvir as lições renovadoras do Mestre Jesus.
A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Retornamos com um portal de luz que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você já conhece meu último livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho? Se não conhece, telefone ou passe um e-mail e teremos prazer em informá-lo, conforme você pode ver na telinha. Agora é a vez do nosso Maidan. Ele vai falar para nós no momento doutrinário. Vamos ouvi-lo. Olá, amigos e amigas do Momento Doutrinário. Sejam mais uma vez bem-vindos a este encontro. Marlene Rossi Severino Nobre, no livro Lições de Sabedoria, escreve: conta-nos Chico Xavier que alguns dias antes de aparecer a enfermidade anginosa que o obrigava a diminuir as horas de atendimento ao público, havia na fila daqueles que buscavam falar-lhe uma senhora de muita presença e elegância, embora aparentando visível abatimento. Ao chegar a vez de ser atendida, ela deteve-se em pranto, debatendo-se qual estivesse ferida desde as mais profundas entranhas do ser. Agitava-se, enquanto clamava em voz alta e muito agitada: meu filho, Chico, onde está meu filho? Devolva-me meu filho, quero falar com meu filho. A seguir jogou-se sobre o peito do médium. Algumas pessoas tentam acalmá-la. Chico buscou consolá-la com palavras balsâmicas de reconforto, mas tudo parecia inútil. Aquela dor da alma prosseguia num crescendo inestancável, qual um mar de água que rompesse imenso dique. Chico confessou: neste meio século de atendimento a serviço do próximo, raras vezes vi dor em escala tão aguda e lancinante. O rapaz desencarnou havia pouco, não tinha condições de comunicar-se então com ela por nosso intermédio. Como fazê-lo entender a delicada e penosa situação? Oramos, pois, aos nossos benfeitores espirituais, suplicando o socorro necessário. A pobre mãe começou aos poucos a dar sinais de cansaço, de visível abatimento físico, enquanto prosseguíamos com estímulos reconfortantes. Informaram depois a mim que essa senhora, tanto quanto seu esposo, eram pessoas de projeção intelectual. O casal tivera um único filho, rapaz muito sensível, introvertido, inteligente. Embora fossem pessoas de bem e de reconhecido valor, o casal sempre abraçara filosofias materialistas, considerando-se ambos ateus convictos. O filho, educado por amas e posteriormente num colégio religioso, desde pequenino, mostrara-se receptivo aos sentimentos de fé e de busca de Deus, no que era constante e acremente desaprovado pelos pais. Eles, como membros proeminentes de uma elite intelectual composta daqueles que viam na religião apenas ópio alienante, diziam não entender a fragilidade enfermiça do filho, quando este lhes falava da salvação de Jesus, do amor ao próximo, da fraternidade e assim por diante. Certo dia, à hora do almoço,
O casal discutia. O rapaz, muito emocionado, tornara a falar na salvação oferecida por Jesus, sendo desta vez criticado em termos ásperos pelos progenitores. Ferido e desorientado pelo que acabara de ouvir, o jovem foi ao guarda-roupa do pai, tirou dali um revólver e, em crise de desespero, detonou a arma contra a própria cabeça, morrendo instantaneamente. O caso sensibilizou muito a Chico, a ponto de causar-lhe dores. Orou demoradamente por aquela família, como costuma fazer em intenção de todas as mães em fase de intenso sofrimento pela perda de entes amados. Foi um dos últimos atendimentos do médium antes de adoecer. Coloquemos Deus no coração de nossos filhos para que nenhuma dor aguda e lancinante golpeie a nossa existência. Pensemos profundamente nisto. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Comparece agora a nossa Sandra Marinho, no quadro Educa Tua Alma. Há sempre alguma dica para seguirmos. Vamos ouvi-la. Olá, amigos e amigas do Portal de Luz. Nosso tema de hoje é o sofrimento. E para ilustrar a nossa compreensão sobre este assunto tão incompreendido para muitos, trouxemos uma passagem do livro de Humberto de Campos, chamado Contos e Apólogos, onde o autor conta que no plano espiritual em que se encontrava, ele encontrou um hindu que lhe contou a seguinte fábula. O anjo da libertação, certa vez foi encaminhado à terra por Deus, com a missão de levar a grande revelação às criaturas da terra. Ao pousar no campo, lá estavam um melro, que é um pássaro negro, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. Resolveu então, ali mesmo, diante daquela plateia, convidar a todos a alcançar as virtudes do alto e a vida superior. Com palavras convincentes, esclareceu que o pássaro negro poderia transformar-se num cisne-alvo, que o abutre passaria a condição de uma ave celestial, que a tartaruga receberia uma nova forma, suave e leve, com possibilidades de planar na imensidão, e que a borboleta converter-se-ia numa magnífica estrela. Os ouvintes ficaram emocionados, mas logo que o silêncio voltou, o melro, apressado, pediu desculpas ao anjo e disse que tinha um ninho a cuidar e que os filhotes não entenderiam a sua ausência, e afastou-se afobado. O abutre declarou ser comovente a descrição do anjo sobre o plano divino, porém, em tom enigmático, disse não poder acompanhá-lo, porque tinha interesses valiosos no mundo. A tartaruga, por sua vez, confessou que acompanharia o anjo para se livrar da prisão que era se arrastar ao chão. Contudo, não poderia, pois tinha os seus ovos na praia, e regressou vagarosa à sua habitação. Por fim, a borboleta voltou-se ao anjo da bem-aventurança, dizendo meigamente: moço, eu não posso viajar com o senhor, moro com os meus familiares num tronco florido e eles não me perdoariam a fuga. E saiu voando em direção ao bosque. E assim, um a um dos ouvintes dispensaram o convite do anjo da libertação. O anjo não podia obrigá-los e nem transgredir as suas decisões. Deste modo, seguiu sozinho. A borboleta, porém, alguns metros adiante, se viu defrontada por um homem caçador que cobiçava suas asas brilhantes. Depois de muito se esquivar, seguiu em direção à árvore em que morava e, triste, presenciou a morte de alguns familiares alcançados pelo caçador.
Chorando, saiu a voar desesperadamente, tentando esconder-se aqui e ali, mas sem sucesso perante a insistência do seu perseguidor. Exausta, quando sentia que as suas forças se esvaíam e em resistência para fugir, lembrou-se do anjo da libertação e voou ao seu encontro. O mensageiro divino, ao vê-la, recebeu-a feliz, protegendo-a em seus braços. E o orientador hindu conclui a história. O sofrimento é como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. E acrescentou: quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta sem o concurso da dor. Essa lição, gente, me faz lembrar também uma historinha contada por Chico Xavier, em que um aprendiz pergunta ao pastor experiente o que ele faria no caso de uma ovelha se perder para muito longe. O pastor olhou para ele e respondeu que não poderia abandonar todo o rebanho para sair à procura de uma única ovelha perdida, e neste caso mandaria um cão ao seu encalço. Ao final da narração, Chico conclui assim: do mesmo modo, age o Cristo diante de nós. Quando nos afastamos do caminho certo, léguas e léguas, ele não vai atrás, mas envia o cão, que é o sofrimento. Meditemos, amigos e amigas, sobre o que achamos ser sofrimento em nossa vida. Deixemos de nos posicionarmos como vítimas. Busquemos compreender qual é a mensagem. Quando sentimos a dor, é porque algo tem que ser modificado e refeito dentro de nós. O sofrimento, gente, não é para sempre. Nós podemos enfrentá-lo sem sentir tanta dor, se assumirmos a responsabilidade pelo que nos acontece e acreditarmos na capacidade de nos elevar, focando no que realmente importa. E o que realmente importa não inclui o efêmero, ou seja, os interesses meramente do aqui e agora. Pensemos no sofrimento como sendo o cãozinho guia que nos levará na direção certa. Um grande abraço e até o próximo encontro. E chegamos ao final do Portal de Luz de hoje. Passou rápido, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima semana.